esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Próximo. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Próximo. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois de onde você caiu, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. 7. Pula para o 7 para mim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Nesse versículo, ele está direcionado a algumas cartas, né? Jesus ele escreve para algumas igrejas. A umas igrejas ele fala: você tem pontos fortes, existem coisas boas em você. Em outras, Jesus ressalta: não está tudo bem, não está do jeito que eu queria que tivesse ainda. Existe falha, existe erros, ainda existe esse defeito, você ainda pode melhorar mais. Jesus ele dá dicas, Jesus ele aponta o defeito, mas ele traz a solução. E a Bíblia fala que Jesus ele fala: eu conheço as suas obras, né? Deus ele nunca vai permitir o nosso crescimento sem a gente estabelecer de forma saudável o fundamento. Deus ele nunca vai permitir o crescimento sem antes estabelecer o fundamento. E o difícil é que nós não queremos ser tratados. A gente não quer. A gente quer crescer, mas a gente não quer ser ensinado. A gente quer crescer, mas a gente não quer aprender o certo, né? Mas todo ensinamento, você começa, para você aprender, você tem que sentar para aprender a lição. E a gente não quer sentar para aprender. A gente já quer passar para a parte fácil. E toda boa construção, ela tem um fundamento. E o fundamento é o alicerce, a base. Se a gente constrói uma casa, ela tem que ter... A gente sabe que vai construir uma casa em cima, uma casa grande. A gente sabe que o fundamento, a base, o alicerce da casa tem que ser bem firme. Se ele não for firme, ela vai cair. E nesses dias eu entendo que Deus ele tem falado muito com a gente, com as igrejas, sobre intimidade, né? Sobre tratar o fundamento, a nossa base, que é de lá que ele vai tirar as grandes coisas. Porque quando vir a tribulação, a gente já está forte. Se o nosso fundamento, a nossa base não estiver firmado no Senhor, a gente vai cair. E a gente tem uma mania feia de ficar lembrando o Senhor do que Ele prometeu. A gente tem uma mania de ficar lembrando o Senhor: Senhor, mas eu fiz isso. Senhor, eu tenho orado, eu tenho ajudado, e eu tenho ajudado fulano, Deus. Só que isso não deveria ser algo assim que para aplausos, tem que ser normal da gente. Porque Ele vive em nós. Aleluia. Porque se não fosse Ele vivendo em nós, nada disso a gente faria. A gente não ajudava o próximo, a gente não orava pelo próximo, né? A gente tem a mania de querer mostrar para Deus o nosso currículo. Senhor, aqui ó, tudo que eu fiz, eu tenho essas qualidades. Mas Deus ele sabe de todas as nossas obras. Ele sabe. Não precisa a gente mostrar, né? Porque se a gente chegar diante do Senhor e falar: Senhor, olha quanto eu fui bom, quanto eu ajudei, Jesus ele vai olhar para a gente e vai falar: mas vou mostrar a cruz. E a gente sabe que o bom da história é Ele, não a gente, né? Então que a nossa base, o nosso alicerce seja firmado nele. Aleluia. Porque Ele conhece as nossas obras. E hoje em dia a gente vê uma geração que tem se voltado para coisas que, se não tiver que aparecer, não serve. É verdade. Né? Se não for uma embalagem bonita, não serve. Se você tiver meio assim, você já não serve para estar lá no altar, sabe? Então assim, é algo
que tem se voltado para a igreja. Você vê as igrejas hoje em dia pregando coisas que não estão na Bíblia. Porque eles estão se engrandecendo, em vez de se engrandecer aquele que é o único para ser engrandecido, que é o Senhor. Verdade, Deus. Né? E assim, Deus ele tem mostrado, ele sabe das nossas obras, né? E Paulo diz assim: a minha vida eu considero perda. Quando ele diz assim, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, se eu não cumprir o ministério que Deus me deu. Paulo ele está mostrando para a gente o fundamento do amor. Aleluia. Paulo largou tudo para viver para o Senhor. E será que a gente tem largado tudo para viver para o Senhor? Será que a gente tem lembrado do nosso primeiro amor, daquele dia? E hoje o louvor falou muito comigo, porque antes da gente pregar para a gente, para vocês, a palavra vem diretamente para mim. E é onde a gente perdeu o primeiro amor, né? Entregar minha vida, o meu querer, os meus sonhos para o Senhor. Conhecer, Ele conhece as nossas obras, mas Ele quer intimidade. Ele quer você perto, sabe? Ele sabe, hoje em dia a gente vê nas redes sociais as pessoas muito felizes, mostrando algo que não vive, que não é real. Mas Deus, Ele conhece o teu íntimo, Ele conhece que quando você deita ali as lágrimas que caem. Ele sabe quando você vai para o chuveiro e chora para ninguém ver. Ele conhece. Deus, Ele te conhece no teu íntimo. Mas será que a gente conhece Deus no íntimo dele? Será que a gente está fazendo isso também? A gente tem que se voltar para isso. A gente deixou se perder. Aleluia. Então a gente tem que voltar para Deus e conhecer. Porque Jesus ele falou: eu conheço todas as suas obras. Eu conheço as obras boas, aquelas que não são tão boas assim. Mas ele diz assim: vocês têm perseverança. Isso é um ponto bom. Aleluia. Ele diz assim, que esses são pontos positivos, né? Vocês provam os homens maus, isso é um ponto positivo. Mas Jesus fala assim: mas de tudo isso eu tenho contra vocês. Aí a gente fala assim: Senhor, mas o que o Senhor tem contra mim? Eu tenho feito tanta coisa boa, eu tenho orado, eu tenho permanecido na igreja, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. E Jesus fala assim: Jesus ele tem contra a igreja, não são as obras, os frutos, os resultados. É a motivação por tudo isso. Jesus fala assim: eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. A Bíblia fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse dons, mas eu não tivesse amor, se não eu tivesse amor, nada, disso nada valeria. Eu conheço as suas obras, mas a vontade de Jesus é conhecer ainda mais o seu amor. Aleluia. Deus ele não quer só as nossas obras, a gente quer o amor. Tudo que a gente fizer para o Senhor, fazer com amor. Aleluia. E eu hoje ali, ouvindo o louvor, eu falei: meu Deus, eu me perdi também. A gente se esquece, a gente cai na rotina, sabe? Qual foi a hora que você, naquele dia de sufoco, que você se ajoelhou e ficou ali se derramando para o Pai e você perdeu a hora? Sabe, hoje em dia a gente ajoelha um pouquinho e já sente dor, a gente fica 5 minutos e já acha muito. A gente perdeu o primeiro amor. É verdade, Deus. Por que você faz as obras que faz? Por que a gente está fazendo essas obras? Será que cadê o amor? Não adianta a gente vir para a igreja e cadê o amor? Eu falo assim que às vezes as pessoas falam assim: Renata, ora por mim. E antigamente eu me lembro que eu devorava uma Bíblia, orava com mais perseverança. Eu falei: Senhor, eu me perdi. Isso é triste, sabe? A palavra falou tão comigo, o louvor queimou. A Edna cantando aquele louvor queimava dentro de mim, porque a gente se perde isso. E a gente não percebe que a gente perdeu o primeiro amor, a gente está fazendo tudo no automático. Jesus ele dá 3 conselhos aqui. Jesus fala assim: eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor, mas lembra-te da onde caíste. Da onde caíste? Uma das coisas que Deus mais fala ao povo de Israel: vocês me esqueceram.
não se lembram de mim. E quando isso aconteceu, eles se perderam, o povo de Israel se perdeu. Começou as crises, começou a confusão, a perda, porque eles esqueceram de Deus. Israel começou que quando eles se esqueceram de Deus, sabe que quando a gente se esquece de Deus, a gente começa a cair e não percebe. Sabe? Satanás, ele segue a gente de uma forma que você fala, meu Deus, olha, eu tô aqui, eu já avancei tanto, mas eu tô avançando errado. Eu não tô avançando corretamente, porque eu perdi o primeiro amor. Deus, ele não quer que a gente faça no automático, que a gente entre por essa porta no automático, sabe? Que eu ore pela minha família no automático. Aleluia. Sabe? Então, assim... Aleluia. Glória a Deus. Glória. Santo, santo tu és, Senhor. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Jesus, ele fala assim, eu vou deixar o Consolador. Jesus, ele deixou o Espírito Santo, Aleluia. sabe, pra gente. Então Jesus, ele fala essa noite, lembra-te de onde você caiu. Lembra-te como é que foi, o que fez você sentir o primeiro amor, sabe? E a gente só sente o primeiro amor quando a gente está passando por aquele momento difícil e a gente se volta para o Senhor. O momento mais difícil que eu vivi foi o momento que eu mais me derramei para o Senhor e que eu senti mais a presença de Deus, sabe? Então Jesus, ele fala essa noite para mim e para você, lembra-te de onde você caiu, porque só tem legalidade para levantar quem reconhece que caiu. Só recebe autoridade para se colocar de pé quem reconhece que caiu. É muito mais você se lembrar por que caiu, sabe? Deus, ele torna esquecido, ele se torna um Deus esquecido. A Bíblia fala que Paulo foi num lugar que existia vários altares de deuses e tinha um altar lá de um Deus esquecido. Todo mundo sabia que aquele Deus tinha aberto o Mar Vermelho, que ele tinha feito muitos milagres. Mas isso não era, sabe? Era só isso que eles se lembravam, porque eles esqueceram. A intimidade não foi alimentada, sabe? Quando a gente não alimenta as lembranças, quando a gente não alimenta a intimidade, dentro da gente vive um Deus esquecido. Então que a gente possa essa noite não ter mais um Deus esquecido dentro de nós, mas um Deus que nos ama. Aquele Deus que fazia você se ajoelhar e orar e se derramar diante dele. Aquele Deus que fazia você ficar horas e horas e era prazeroso. Você saía de lá aliviada, com paz. Deus, ele fala assim, a gente conhece as obras de Deus, mas a gente não conhece o Senhor. A gente só conhece as obras. A gente sabe que Deus fez esse milagre e aquele, mas no íntimo a gente não conhece Jesus. Jesus fala, lembra-te. O primeiro passo é voltar ao primeiro amor. O segundo passo, Jesus fala, arrependa-te. E isso é... Gente, ninguém quer ouvir que está errado. Ninguém quer ouvir que se perdeu. Ninguém quer ouvir que está no caminho errado. Ninguém quer ouvir. Ninguém gosta. Acontece que a gente tem que aprender a retroceder, né? Se quando Jesus fala arrepende-te, Jesus está falando assim, volta do lugar da onde você estava, no lugar de intimidade, volta. Jesus está falando, volte para a gente essa noite. Só que a gente prefere prosseguir no caminho errado, na falha, no pecado. A gente prefere se arrepender do que voltar para o lugar de cura, sabe? Porque voltar para a gente, né, na nossa cabeça a gente fala assim, eu não vou andar para trás. Só que Deus, ele quer que você volte da onde você largou ele e você nem percebeu que ele foi, e você ali caminhando achando que Deus estava com você na caminhada, sabe? Todas as vezes que Deus pede para voltar, ele não é retroceder, isso é progresso, não é um desperdício, é um privilégio. Arrepender não é me diminuir, arrepender é amar o suficiente para, em humildade, reconhecer que no lugar que eu estava é muito melhor do que o lugar que eu estou agora. Então volte.
Sabe, não faça nada mais no automático. O que você fazia no começo, que hoje você não faz mais? Pensa, o que você fazia no comecinho lá, de intimidade, do primeiro amor, que você hoje não faz mais? Volte às práticas que você praticava, sabe? E intimidade, você ter intimidade é algo muito profundo, porque você só vai ter intimidade com aquilo que você convive diariamente. Você não vai ter intimidade com algo que você só vê de vez em quando. Não. Intimidade é algo que está ali, ó, diariamente, sabe? E Deus, Ele quer trazer para vocês essa noite a intimidade. Ele fala, filho, volta, estou te esperando. Aleluia. A Bíblia diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é o que a gente está vendo hoje em dia. Nos últimos dias, o que vai diferenciar a gente é o amor. Não está tendo mais, as pessoas não têm mais amor. As pessoas não estão tendo mais amor ao próximo, sabe? Está se perdendo. Deus, Ele não pode ser o nosso plano B, C. Não pode. Deus, Ele quer te tratar no profundo, sabe? Só consegue ficar de pé, só vai conseguir ficar de pé nos últimos dias. Amar nos últimos dias tem que conservar dentro de si o amor dos primeiros dias. Então guarde, persevere o primeiro amor. Porque Deus, Ele não pode ser o nosso plano B. Deus não pode ser a nossa segunda opção. Deus, Ele não é o nosso mordomo, o nosso escravo, que a gente só vai até Ele quando precisa. Não. Deus, Ele não merece isso. Ele não merece ser tratado assim. Deus, Ele merece ser o primeiro da nossa vida e o último. Deus merece ser o centro da sua vida e da minha. O dono da sua vida, aquele por qual você vive, aquele por qual você cresce, crê. Aleluia. Nós tratamos Deus de uma forma muito mesquinha. Então, minha oração essa noite é que a gente possa estar se voltando para o Senhor. E estar trazendo, Senhor, tira de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Tira de nós tudo aquilo que nos distancia da Tua palavra. Deus, Ele está mandando a gente voltar ao primeiro amor. Volta. Volta para o Senhor. Volta para os caminhos. Não faça mais nada no automático. Sabe, entra por aqui com alegria, faça com alegria. Aleluia. E a Edna falou uma coisa interessante, que ela estava no quarto dela, muito triste. Deus trouxe a palavra. Deus, Ele vai... Cara, o Espírito Santo, ele traz a lembrança, sabe? Por mais que a gente busque tão pouco, de vez em quando Ele traz aquela palavra pra gente. Às vezes eu estou passando por um momento tão difícil, e eu caio e vem aquela palavra assim, falei, Senhor, me perdoa, porque eu esqueci o lugar de intimidade com o Senhor, sabe? E se você esquecer o lugar de intimidade, se você perdeu o primeiro amor, não fique no automático. Volte para o Senhor, volte a sentir aquele sentimento que você tinha antes, aquele sentimento de amor, sabe? Aquela vontade de buscar com mais e mais. Aleluia. Cara, eu ouvi o louvor e eu chorei. Eu falei, Senhor, eu perdi isso. E aonde foi que eu perdi isso? Aleluia. Porque o nosso alvo às vezes não é o Senhor, é outras coisas. A gente dá muito ênfase à coisa que os outros falam. É verdade. E a gente vai se alimentando daquilo. E em vez de se alimentar da palavra, que é o que vai te levantar, o que vai te fortalecer, que vai ser a sua base, o fundamento, você se esquece. Tem um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Queira do seu lado pessoas que vão te levar para Cristo. Que seja apaixonado pelo Senhor mais do que você. Sabe? Queira pessoas assim do seu lado para você não enfraquecer. Aleluia. Queira pessoas que queiram mais e mais do Senhor. Que parem só para falar no Senhor. Vamos orar, vamos buscar. Porque se a gente não tiver pessoas assim do nosso lado, a gente vai cair, a gente não vai estar alimentado. E Deus, Ele quer que a gente volte ao primeiro amor. Deus, Ele quer que você volte àquele momento que você passou por sufoco e buscou Ele com tanta intensidade, com tanta força.
Você não sabia que tinha aquela força dentro de você. E você começou a clamar e buscar e orar. E você sentiu um poder tão grande, como se Deus estivesse tirando aquela dor, aquele sofrimento, e veio um lugar de paz. Aí você entra no refrigério do Senhor. Então o que eu peço para essa noite, para a gente, é que você volte ao primeiro amor. Volte a estar na presença do Senhor, porque Ele sente saudade de você. Ele sente saudade de te abraçar, de conversar com você. Deus, Ele sente saudade da sua presença. Deus, Ele sabe o que a gente precisa. Ele nos conhece porque Ele é um Pai amoroso. Mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir a gente falar. A gente se diz: Pai, eu preciso de Ti. Ele sabe que você precisa, mas Ele gosta de ouvir da tua boca. Então que essa noite a gente possa se voltar ao primeiro amor. Se voltar ao momento de intimidade, de que você se largou ali, se derramou e ficou horas e horas buscando e clamando. E não via mais assim, a gente sentia saudade de estar ali. Eu lembro que quando, no começo, eu começava a ler minha Bíblia e ia orar, e eu ia fazer minhas coisas e eu não via a hora de voltar. E isso se perdeu. Que a gente possa voltar ao primeiro amor. Porque o único que pode nos ajudar nos últimos dias é o Senhor. É Ele que vai fazer. Se você ora pelo irmão, é porque Ele vive dentro de você. É a força dEle. Então Ele vai trazer na memória tudo aquilo que você precisa. A palavra para te fortalecer. Mas o caminhar, o momento de intimidade, é você que tem que buscar. Que essa noite a gente possa estar fortalecido e sair alimentado por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado.